Boa noite, meus irmãos, a graça e paz. Como que vocês estão? Hoje eu estou com o coração repleto de alegria, porque nós estamos dando start a um novo tempo, a uma série que vai se iniciar hoje, agora, uma série de ministração. E é um tempo que Deus vai estar nos alargando, e eu acredito que o Senhor ele irá ministrar poderosamente aos nossos corações uma palavra dos céus. Amém? Então por isso eu gostaria de convidar a cada uma das pessoas que vão participar desta live, até mesmo aquelas outras pessoas que não puder estar participando ao vivo, a live vai ficar gravada, que você possa depois ter a oportunidade de assistir, amém? Esta live. Irmãos, é um projeto que o Senhor ele colocou ao meu coração, e assim, tem mais ou menos uns 3 meses, 3, 4 meses que o Senhor ele me deu este tema desta série, que se chama O Sono dos Justos. Então eu acredito que o Senhor ele irá falar algo da parte dele aos nossos corações. E eu queria começar falando para cada um dos irmãos, gerar bastante expectativa, porque eu sei que vai ser um tempo ao qual o Senhor ele separou, reservou para todos nós ser cheios da graça, do poder e do conhecimento de Cristo. Eu não iria fazer esta live, esses últimos 2 dias eu passei bastante mal, fui no médico, fui diagnosticado com dengue, estou com bastante dor no corpo, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, a gente está aqui para poder cumprir aquilo que o Senhor ele tem colocado nos nossos corações. E a palavra de Deus fala que nós somos curados. Então eu tomo posse disso no nome de Jesus. Eu estou aqui esta noite para poder cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. E enfim, tenho certeza que vai ser um tempo de Deus para as nossas vidas. Irmãos, é interessante porque quando nós falamos o sono dos justos, por que o sono dos justos? Eu me lembro que há 3, 4 meses atrás, eu cheguei de serviço e como eu faço todos os dias, geralmente, eu tenho 2 filhos, a Esther e o Pedro, quando eu chego eles estão dormindo. E ali eu subo lá no quarto deles para poder abençoar a vida de cada um deles, abençoar a vida também da minha esposa e dou um beijo em todos eles. E ali eu vendo tanto o Pedro dormindo quanto a Esther dormindo, eu assim comecei a meditar aonde que surgiu este tema desta série que nós estamos iniciando hoje, que Deus ele colocou no meu coração, o sono dos justos. Eu vendo ali o Pedro dormir, a Esther dormindo, principalmente tanto a Esther quanto o Pedro, A Esther porque ela é mais nova, hoje ela tem 6 meses, e o Pedro ele tem 5 anos. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, olha que sono gostoso, não tem preocupação de nada, não precisa de pagar uma conta, não precisa de preocupar com nenhum problema. Aí me veio o Senhor começar a ministrar no meu coração o sono dos justos. E quando a gente começa a perceber algumas impressões que o Espírito Santo ele coloca nos nossos corações, a gente tem essas percepções. Poxa vida, quando eu estou descansando em Deus, quando eu durmo em Deus, mediante aos problemas, mediante
as dificuldades, as aprovações que acontecem na nossa vida, no dia a dia, né, eu preciso descansar em Deus. E ali Deus ele trouxe esse tema, né, ao meu coração. E ali eu comecei a orar a Deus, comecei a pedir a Deus uma direção e falando, Senhor, né, o que o Senhor quer falar comigo a respeito deste tema? E ali Deus foi falando o sono dos justos, o sono dos justos. Falei, Senhor, me dá uma palavra, coloca uma palavra no meu coração, que essa palavra possa vir queimar. E a tal ponto de eu poder ter a oportunidade de transmitir aquilo que é da parte do Senhor e ministrar na vida de outras pessoas. E aí foi aonde que Deus ele me deu uma palavra que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, o verso do 23 ao 27, né, que é a referência bíblica do tema desta série de ministrações que nós iremos começar a partir de agora. E ali eu fui pedindo a Deus direção, né? Falei, Senhor Deus, mas como que o Senhor quer que eu faça? Que eu faço, né? Como que vai ser? E enfim, Deus ele foi dando as estratégias, Deus ele foi, né, me dando as direções certas. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou aqui, podendo, juntamente com vocês, dar o start, né, começando esse novo tempo desta série de ministração, que eu tenho certeza que o Senhor ele tem uma palavra dos céus para todas as nossas vidas. Amém? Então eu queria começar orando antes, né, para Deus estar abençoando esse projeto, né, estar abençoando a minha vida, que vou estar iniciando aqui hoje, esta série de ministrações, para abençoar a vida das demais pessoas que vão participar deste projeto, né? Deus colocou no meu coração de chamar mais 6 pessoas para poder ministrar a palavra dele aos nossos corações. Então, assim, que Deus possa, da mesma forma como ele vai me usar, que ele possa vir desde já usar a vida dessas 6 pessoas que vão ser boca de Deus, que vão ser usados por Deus para poder ministrar uma palavra aos nossos corações. Pai, nesta hora eu gostaria de dar graças ao Senhor. Ó Pai, eu sei que este projeto ele começou a ser gerado primeiramente no coração de Ti, ó Pai. Então eu sou muito grato, né? Eu estou muito feliz porque do início até agora o Senhor tem me dado direção, o Senhor tem me dado estratégias, o Senhor tem me dado palavra. Ó Pai, então que neste dia, que nesta hora, o Senhor possa vir usar a minha vida, que eu possa vir ser um canal de Deus, que a vida de Deus possa vir fluir através da minha vida. Ó Pai, que nada possa vir ser falado pelo Arlan, mas que eu possa vir ser usado pela parte do Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, que o Senhor possa vir me dar palavras de sabedoria, que o Senhor possa vir abrir os olhos do meu coração. Eu te peço que o Senhor venha me conceder o espírito de discernimento e de sabedoria da Tua palavra, ó Pai. Ó Pai, que possa vir ser uma noite de renovo, uma noite de novos começos, uma noite que o Senhor possa vir mudar destino de milhares de pessoas, ó Pai. Ó Pai, da mesma forma que eu estou tendo a oportunidade de ministrar aqui esta noite, eu gostaria também de consagrar e abençoar estas outras 6 pessoas que irão participar desta série de ministração, deste projeto. Ó Pai, que o Senhor possa vir usá-las conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Então gera desde já uma grande expectativa no coração de cada uma dessas pessoas e que elas possam vir ser boca de Deus e que elas possam, como hoje vai ser feito, que nós possamos ser usados para poder liberar uma palavra de Deus e que nós possamos ser um canal que possa vir fluir na vida de outras pessoas.
Então, por isso, toma a vida de cada uma dessas pessoas, toma a minha vida. Nesta hora, Pai, eu repreendo, Pai, toda distração, Pai, toda obra maligna, Pai, que nós possamos, de fato, conectar neste momento com o Senhor, Pai. Então, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz por estar iniciando mais um projeto que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai ser algo poderoso. Então, por isso, toma este projeto, toma esta série, toma a minha vida, toma a vida das demais pessoas que vão ministrar nas tuas mãos. Nós não somos nada. E eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é boa o tempo todo, né? Irmãos, então, para a gente iniciar, Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27. Então, entrando no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. O que Jesus fazia, irmãos? Ele dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Verso 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluias! Irmãos, isso daí enche o meu coração de alegria, porque Deus, ele é maravilhoso. E hoje eu queria compartilhar com vocês 5 coisas que que nós devemos ser reconhecidos para ter o sono dos justos. Amém? Então eu queria compartilhar 5 pontos com os irmãos que nós precisamos entender para nós sermos reconhecidos a tal ponto de entender o porquê o sono dos justos. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, o primeiro ponto é o seguinte: seguir a Deus é sempre a melhor escolha. O versículo 23 desta passagem que nós lemos, ele fala o seguinte: então, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Aí eu te pergunto, por que seguir a Deus sempre é a melhor escolha? Aqueles discípulos que estavam ali naquele momento, eles fizeram uma escolha de seguir a Deus. E existem momentos nas nossas vidas que nós temos que fazer escolhas. E é tão legal e gostoso a gente fazer uma escolha de seguir a Cristo. Por mais que possa vir ser, né, vamos dizer assim, uma aventura seguir a Cristo. E ao mesmo tempo um desafio. Porque Deus ele corria riscos. Mas por onde Jesus ele passava, alguma coisa acontecia. O milagre acontecia. E ali foi o que aconteceu. Né? A gente pode perceber que quando Jesus ele escolhe os 12 discípulos,
cada um deles teve a oportunidade de não seguir a Cristo, mas eles optaram em abrir mão das coisas passadas ao qual eles praticavam para poder seguir a Deus. Então, vai ter momentos nas nossas vidas que nós precisamos abrir mão daquilo que a gente mais gosta para poder seguir a Deus. E vale a pena seguir a Deus, porque isto vai ser sempre a melhor escolha, irmãos. A palavra de Deus fala que existe vários caminhos, mas somente a verdade e a vida, né, é o caminho que vai nos levar ao Pai. Então que nós possamos, independente das circunstâncias, seguir a Cristo. Por mais que nós vamos ter que abrir mão daquela coisa que a gente gosta, por mais que nós venhamos a abrir mão daquelas situações que vai ser difícil a gente desapegar, mas pode ter certeza que em tudo Deus ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então tem certeza que no final do processo, talvez durante o processo, você não vai entender. Apenas Deus vai te pedir que você siga a Ele. Mas no final do processo você vai lembrar lá no início, agora eu entendi o porquê que valeu a pena eu abrir mão daquela situação para mim poder seguir a Cristo. Talvez é para Deus te fazer subir de nível, para Deus te colocar em outros patamares, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Deus ele quer, irmãos, nos colocar em outros patamares. Deus ele quer que nós venhamos ser cheios da graça, cheios do Espírito Santo, para que nós venhamos falar do amor dele. E quando nós começamos a falar do amor de Cristo, irmãos, é algo que eu tenho aprendido. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, mas nós precisamos correr atrás do abençoador, que é Cristo Jesus. Irmãos, vale a pena nós termos uma vida de entrega a Deus, né? Que eu e você, nós possamos entregar todas as áreas das nossas vidas, apresentando diante de Deus e falando para que Ele possa reinar nas nossas vidas. Amém? Então por isso que sempre seguir a Deus vai ser a melhor escolha. Que Deus abençoe o irmão Marquinhos, é um irmão que trabalha lá no serviço. Deus abençoe a sua vida, tá, irmão? Poderosamente a vida da sua família. Que Deus abençoe a vida do evangelista Marco Antônio, que está aqui conosco. Deus abençoe a vida do Bruno também. Que Deus seja contigo aí, com todos vocês. Então, irmãos, vale a pena nós seguirmos a Deus, porque seguir a Deus sempre vai ser a melhor escolha. Talvez você não vai entender agora aquilo que Deus ele tem pedido de você, mas lá no final você vai entender e vai valer a pena. Amém? O segundo ponto é: aprenda a descansar em Deus. Então, diante dessas adversidades, nós precisamos, irmãos, a aprender a descansar em Deus. E aqui no versículo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 8, fala o seguinte: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, o que Jesus fazia, irmãos? Jesus dormia. Então, por isso que nesse segundo ponto, nós precisamos descansar em Deus. Irmãos, independente da circunstância, independente das coisas que têm acontecido na sua vida, está escrito lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, independente das circunstâncias, começa a dar graças a Deus pelas coisas que o Senhor ele tem feito na sua vida e na minha vida. Irmãos, isso daí é poderoso. Sabe por quê?
os discípulos ali, eles encontraram, né, eles encontravam em uma situação de dificuldade. O versículo 24 fala que sobreveio uma grande tempestade e eles ficaram desesperados. Então, irmãos, trazendo isso para as nossas vidas, diante de um momento, diante de um período, diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos, em tudo, dar graças a Deus. Talvez isso que você está passando, este processo que você está passando, você não está entendendo, mas lá no final, lá na frente, você vai entender. Quando vem o vento forte, às vezes vai ter momentos que vai dar vontade da gente desistir. Vai ter momentos que vai dar vontade da gente chutar o balde. E eu quero até aqui contar um testemunho para vocês. O irmão Marquinhos, que trabalha comigo, ele está aqui participando desta live. E assim, eu falei no início desta live que eu não iria fazer esta live, porque eu fiquei 2 dias ruim, né? Fiquei de dengue, tô com muita dor no corpo, mas eu tô aqui, né, cumprindo a vontade do Pai. E, irmãos, eu tenho vivido um tempo difícil no meu serviço. Eu tenho vivido um tempo de mudança, né? Tem acontecido algumas mudanças no serviço e é algo assim que eu tenho pedido para Deus me dar sabedoria, né? Eu tenho pedido para Deus me dar discernimento. E acima de tudo, está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Eu tenho pedido para Deus me dar graça. Em tudo dai graças. Eu tenho agradecido a Deus pelas oportunidades, pelas circunstâncias. Mas o que eu não quero, irmãos, é ficar ali no meu ambiente de serviço reclamando. Porque entrou um outro supervisor. Eu não quero ficar no meu serviço reclamando porque eu não sei qual vai ser a direção, qual vai ser o direcionamento que esse novo supervisor vai dar para a equipe. Mas eu estou ali para poder fazer a vontade de Deus. E é o que eu tenho falado aqui, irmãos. Quando nós vivemos uma vida de murmuração, nós queremos nos colocar no lugar de Deus e falar que se fosse nós fazemos melhor. E está errado, irmãos. Então eu tenho orado muito para Deus me dar perseverança, me dar sabedoria para me saber administrar essa dificuldade que eu tenho vivido ali no serviço. Talvez seja um período de tempestade, que é o que os discípulos eles estavam passando aqui. E é interessante porque quando sobreveio aquela tempestade, Jesus estava dormindo, irmãos. Aqui eu imagino que Jesus ele estava tendo aquele sono dos justos. Jesus ele estava tranquilo. Enquanto os discípulos estavam preocupados com aquela tempestade, eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam se eles iriam sobreviver diante daquela tempestade, diante daquele vento, diante do tamanho das ondas. Mas Jesus ele dormia. E aqui eu queria liberar uma chave para a sua vida e para a minha vida, que no meio de uma tempestade, que nós não venhamos olhar para o tamanho do problema, mas que nós possamos olhar para o tamanho do Deus que existe na minha vida e na sua vida. Deus ele é maior do que todas as coisas, irmãos. Não importa a tempestade que vier diante das nossas vidas, não importa o vento, por mais que nós iremos para a direita, para a esquerda, mas nós não seremos atingidos. Nós possamos acreditar nas promessas que Deus ele deixou para mim e para você. E nós possamos aprender a descansar em Deus em um momento de turbulência nas nossas vidas. Vocês estão compreendendo o que o Espírito Santo está querendo falar conosco esta noite, irmãos? E foi isso que os discípulos eles fizeram. Eles ficaram desesperados. Eles ficaram preocupados. Mas nós precisamos ter esta atitude que Cristo teve,
Cristo ele estava dormindo, Cristo ele nem sequer estava preocupado com o vento e nem com o tamanho das ondas. Irmãos, eu não sei o que você está passando, mas Deus ele quer falar aqui esta noite que aprenda a descansar em Deus. Porque quando nós descansamos em Deus, Deus ele traz o escape, Deus ele traz a vitória para mim, para você, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos avançar aqui. O terceiro ponto para nós sermos recompensados e ter o sono dos justos. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é: precisamos confiar em Deus. Verso 25 do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mas os discípulos vieram a acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Esse é o verso 25. Irmãos, o ponto 3, por que nós precisamos confiar em Deus? Diante daquela situação que eles estavam enfrentando, diante daquele cenário que os discípulos estavam enfrentando, o que eles fizeram? Eles vieram acordar a Cristo. Eles clamaram para o Senhor: Senhor, salva-nos. E eu imagino, irmãos, aqui, contextualizando com as minhas palavras, eu imagino que naquela hora, vão adentrar neste cenário, irmãos, viaja comigo dentro dessa história. Imagina ali Jesus dormindo e os discípulos desesperados. Eu imagino que muitos deles estavam achando que não ia viver mais, ia morrer. Muitos gritando, muitos com medo, até o ponto deles acordar Jesus. E aí eu falo para vocês, por que nós precisamos confiar em Deus? Por que aqueles discípulos, eles precisavam confiar em Deus? Porque diante do problema que eles estavam vivendo, eles tinham que entender, irmãos, que quem estava ali na popa do barco, aleluias, era nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura, irmãos. Então eles deveriam confiar em Deus, aleluias, eles deveriam estar com seus corações voltados para Deus. Irmãos, talvez esta situação que você está vivendo, confie em Deus. Esta resposta que você está esperando, talvez esta enfermidade que você está orando a Deus, pedindo Ele uma cura, que você possa confiar em Deus. Como aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos, a palavra de Deus fala que ela ficou 12 anos sofrendo por uma hemorragia, aleluias, mas ela confiou em Deus, ela sabia que um dia ia chegar a oportunidade dela ser curada. E naquele dia, a palavra de Deus fala que Jesus ele estava passando diante de uma multidão. Oh, irmãos, aquilo que para nós é impossível, aos olhos de Deus é possível. Aquilo que você acha que já não tem mais solução, aos olhos de Deus tem solução. Deus ele é um Deus do impossível. Deus é um Deus que ele nos deu promessas e aquilo que ele prometeu para mim, para você, vai se cumprir no nome de Jesus. Recebe essa palavra aí, irmãos, no nome de Jesus. Mas nós precisamos confiar em Deus. E era isso que aqueles discípulos tinham que fazer, confiar em Deus e não acordar a Deus. E não ficar com medo e não ficar atemorizado. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Vai ter momentos que nós vamos ter que ir para o nosso quarto, rasgar os nossos corações diante de Deus e falar: Pai, diante dessa circunstância, diante das adversidades, diante desta luta, independente das coisas que estão acontecendo comigo, eu confio em Ti, porque o Senhor é um Deus que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir na minha vida.
Então que nós possamos, diante do dia mau, irmãos, porque vai ter momentos na nossa vida que vai vir um dia mau. Sabe aquele dia onde tudo dá errado? Aquele dia que você levanta pela manhã já com o coração apertado. Aquele dia que você já para poder começar a falar, até mesmo se a gente não vigiar, começar a murmurar, começar a reclamar. Mas, Senhor, será que esse dia vai ser bom? E ali você sai da sua casa já reclamando. Ali você já não confia mais em Deus por aquele problema que você está passando. Então o dia mau, ele vai chegar para todos nós. O dia mau, ele vem para todos nós, irmãos. Mas nós precisamos entender que no dia mau, Deus, ele traz o escape. É no dia mau que Deus, ele quer trazer uma palavra de salvação, uma palavra de renovo para a minha vida e para a sua vida. Então por isso que nós temos que ficar ligados nas coisas que Deus, ele tem feito. Irmãos, eu tenho falado que Deus, ele tem dado livramento para mim, para você o tempo todo. Tem livramento que você não vê, mas Deus, ele tem te livrado. E tem livramento que Deus usa a vida de outras pessoas para poder te livrar do mal. Então que nós possamos confiar em Deus. Amém? Era aquilo que os discípulos, eles tinham que fazer, apenas confiar em Deus. O ponto 4 que eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Quantos estão entendendo aqui? Irmãos, Deus é bom o tempo todo. Ponto 4 é algo assim que nós precisamos, irmãos, ser tementes a Deus. Deus ele é maravilhoso. Evangelho de Mateus, capítulo 8, o verso 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímido, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Irmãos, o ponto 4 que eu quero compartilhar com vocês, para a gente poder ser recompensado e ter um sono dos justos, é o seguinte: nós precisamos exercer a nossa fé. Diante de uma dificuldade, de desespero, nós precisamos ter fé, irmãos. E tem a palavra de Deus que fala lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Irmãos, a fé é interessante que nós não podemos ver ela, mas nós podemos sentir ela. É como o vento. O vento, nós não podemos ver o vento, mas nós sentimos o vento. E ali, naquela situação que Cristo estava, não Cristo, né, que os discípulos estavam passando, o que eles fizeram no verso 26 do Evangelho de Mateus, capítulo 8? O que Jesus falou para eles? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E Jesus deu uma ordem, o vento e o mar obedeceu a Jesus. Irmãos, diante dessa circunstância, diante deste cenário que os discípulos estavam passando, eles precisavam ter fé. Amém? Vai ter momentos nas nossas vidas que nós vamos ter que exercer a fé. Ou falando melhor, irmãos, a todo tempo a gente tem que estar exercitando as nossas fé. A minha fé e a sua fé, ela tem que ser exercitada diariamente, o tempo todo.
talvez se aqueles discípulos tivessem fé, eles não iriam acordar Jesus, eles não iriam chamar Jesus, porque da mesma forma que Jesus fez aquele vento parar, fez que as ondas cessassem, aqueles discípulos também podiam fazer isso, irmãos. Mas sabe por que eles não conseguiram fazer isso? Porque eles começaram a colocar os olhos dele no problema, mas eles não tiveram fé. E é isso que acontece comigo e com você quando nós passamos por dificuldade. A gente começa a colocar os nossos olhos nos problemas. Não vai dar certo. Ah, não, eu não vou conseguir fazer aquilo. Ah, não, será que vai dar certo? Ah, não, eu acho que eu vou desistir, eu vou parar por aqui. Irmãos, nós precisamos ter fé, independente das circunstâncias, independente daquilo que você tem buscado, daquilo que você tem orado. Talvez seja algo grande ou seja algo pequeno, que nós venhamos ter fé. Como aqueles discípulos, eles tiveram que ter fé. A palavra de Deus fala lá no do livro de João, se eu não me engano, eu não sei se é no capítulo 15, mas enfim, irmãos, está lá no Evangelho de João, que quando o Pai ele vai, né, quando Cristo ele vai, o que ele fala? Eu vou deixar para vocês o Espírito, o Consolador, que é o Espírito Santo. Hoje, irmãos, Cristo ele vive dentro de nós. Então aí dentro da sua casa, dentro do seu serviço, dentro do ônibus, no seu carro, na moto, pelas ruas da sua cidade, por onde quer que você for, Cristo está habitando dentro de você. Você é igreja. Você tem o dever de ministrar, de falar do amor de Deus na vida de outras pessoas. Mas o que eu quero falar para vocês, que quando Cristo foi para o Pai, ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo Consolador, e em meu nome, obras maiores vocês irão fazer. Irmãos, Jesus aqui está falando que tudo aquilo que ele fez, que foi curar discípulos, ou que foi curar as enfermidades, que foi curar os coxos, os enfermos, que foi resolver várias situações difíceis. Se ele fez aquilo, nós também podemos fazer. Então, que nós possamos fazer tudo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, mas que nós não possamos esquecer de exercer a nossa fé. A fé tem que ser exercida o tempo todo. Amém? E para a gente encerrar, eu queria falar do último ponto, ponto 5, para nós termos uma recompensa a tal ponto de ter o sono dos justos. O poder da palavra de Deus. Verso 27 do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 8. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Irmãos, isso daí é poderoso. Sabe por quê? Eu vou te falar com vocês por que isso é poderoso. Tem uma passagem que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aleluias! Irmãos, por que o poder da palavra de Deus ela é poderosa? Os discípulos eles chegaram numa conclusão, que a palavra de Deus que permanece em mim, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele deixa bem claro
que se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecerá em vossos corações, e tudo aquilo que me pedires será feito. Este é o poder da palavra, irmãos. Quando nós entendermos, quando nós começarmos a praticar, quando a gente começar a liberar palavras de Deus nas nossas vidas, na vida da nossa família, na vida daquelas pessoas que a gente ama, na vida daquelas pessoas que estão lá fora, ministrar uma palavra de amor, ministrar uma palavra de salvação, ministrar uma palavra de bênçãos, né? Falando para essas pessoas que não está tudo acabado, Deus é contigo, irmão, tem fé, irmão, você não vai parar aqui. Nós precisamos entender que vale a pena nós exercermos a palavra de Deus diante de uma dificuldade. Se aqueles discípulos que estavam ali naquele barco tivesse liberado uma palavra e dado uma ordem para aquele vento e para aquelas ondas, através da palavra de Deus que foi liberada diante daquela dificuldade, eles não iriam precisar acionar a Cristo, e Cristo iria continuar dormindo. Mas como a gente sabe que em tudo Deus tem um propósito, irmãos, talvez, acredito que o Senhor ele já sabia de tudo isso que ia acontecer, mas ele queria ver até que ponto os discípulos iriam confiar na palavra de Deus, iriam ter fé diante daquela dificuldade. E da mesma forma, irmãos, é isso que Deus ele quer fazer conosco. Esta situação, este problema, este momento que você está vivendo, Deus ele sabe. Deus ele conhece as nossas vidas, mas muitas das vezes Deus ele quer nos testar. Deus ele quer ver até onde você vai conseguir suportar essa adversidade. Porque vai ter um momento que aonde você não vai conseguir mais, você vai entregar para Ele, você vai apresentar diante de Deus: Senhor, eu não consigo mais. Então, para mim não fazer na força do meu braço, o Senhor possa entrar com providência e me ajudar neste momento de dificuldade. Então é isso, irmãos, que nós possamos aprender a liberar a palavra em momentos difíceis da nossa vida. E aqui eu queria, finalizar esta live lendo um versículo para vocês. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 5 e 6. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Olha que poderoso, irmãos. Olha que como Deus ele é bom o tempo todo. Irmãos, quando nós lançamos a palavra de Deus diante de uma dificuldade, que foi isso que aconteceu com Simão. Simão, a palavra vai relatar que ele estava pescando a noite toda e de nada ele tinha pescado. Ao amanhecer o dia, ele estava chegando na margem ali da praia e ele começou a guardar a sua rede. Eu imagino que Jesus chegou para ele e falou assim: não, filho, não guarda sua rede não, vamos voltar lá para o mar, que eu vou te ensinar a pescar. E ali quando Simão ele volta para o mar, ele adentra dentro daquele barco junto com Jesus, e aquela multidão vendo tudo aquilo que estava acontecendo, porque tinha pessoas assistindo aquilo que Jesus iria fazer. E ali ele dá uma ordem para Pedro, para Simão. E Simão,
desacreditado porque ele estava cansado, estava fadigado, ele estava a noite toda pescando. Talvez tenha situações na sua vida que você está há anos orando, conforme eu falei aqui e dei o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela ficou 12 anos orando. Eu não sei por qual motivo você tem orado. Talvez é pela uma enfermidade que algum ente querido seu, alguma pessoa próxima sua está passando por um período de enfermidade. Talvez é um problema no seu casamento, talvez é um problema na criação dos seus filhos, um problema dentro do seu emprego. Eu não sei, irmãos, mas Deus, ele sabe a dificuldade que você está passando. E vai chegar um ponto que você vai desistir. Fala assim, meu Deus, já tem tanto tempo que eu estou pelejando com isso, já tem tanto tempo que eu estou orando, eu tenho chorado dia e noite, e nada tem acontecido. Mas aí, irmãos, que quando você começa a ter a sua fé desacreditada, aonde que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado nas nossas vidas. E ali, quando Jesus, ele leva Simão para um mar, e Simão desacreditado, Jesus, ele dá uma ordem para ele, lança a rede. E Simão, ele não queria lançar a rede. E aí Simão, o que ele fala com Cristo? Eu vou lançar a rede, mas olha só no versículo 5. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele falou isso para Jesus, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E sabe qual que foi a recompensa, irmãos? Que quando ele lançou a palavra, quando ele lançou a rede, o milagre ele veio. Simão, ele pescou tanto peixe que ele teve que até dividir, irmãos, com as outras pessoas, com os outros barqueiros que estavam ali na praia. Mas sabe por quê? Porque ele confiou na palavra que foi liberada diante da vida dele. Então é isso que eu queria falar para você novamente. Irmãos, confie em Deus. Lança a palavra de Deus diante dessa luta que você está passando. Porque quando nós lançamos a palavra de Deus, as coisas vão acontecer. As coisas vão começar a surgir na nossa vida a tal ponto de nós começarmos a glorificar o nome de Deus. Então por isso que é importante, irmãos, nós crermos no poder da palavra do Senhor. Amém? Eu quero finalizar esta live contando um pequeno testemunho. Hoje pela manhã eu não iria sair, mas a minha esposa, ela tinha pedido para me poder acompanhar ela, porque estava com um bebê pequeno e com outra criança, então fica até difícil. A gente teve que ir na roça do pai dela, deixar uma chave lá com a caseira. E, enfim, na volta, irmãos, né, a gente passando pela estrada de terra, eu percebi que o pneu do carro, ele deu uma socada, mas eu achei que eu tinha passado num buraco normal. E ali a gente prosseguiu, né, a volta para a nossa casa. E ali eu na BR, dirigindo numa certa velocidade, né, mantendo ali, né, e respeitando a velocidade da via, 100, 120. Eu chegando ali próximo de Esmeralda, um caminhoneiro começou a buzinar para mim e falando, né, o pneu tá furado. E ali imediatamente eu joguei o carro para o acostamento e fui olhar, né, se de fato o pneu estava furado. E o pneu estava furado, irmãos. E tem uma descida ali, antes de você chegar em Esmeralda, que ela é bem pesada, sabe? E eu descendo ali,
a 100, 120. Aí, na hora que eu tava trocando aquele pneu do carro ali, eu mais a minha esposa, a gente começou a glorificar o nome de Deus. É o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo nós devemos dar graças a Deus. Nós começamos a agradecer a Deus pelo milagre e pelo livramento que Deus ele nos deu. E foi o que eu falei aqui no início desta live. Deus ele tem nos dado livramento e a gente nem tem visto. Você vê, eu não vi que aquele pneu tinha furado. Deus ele tem usado a vida de outras pessoas para poder nos dar o livramento. Deus usou a vida daquele caminhoneiro para poder avisar a gente que o pneu estava furado. Então por isso, irmãos, que nós venhamos acreditar nas promessas de Deus, que nós possamos, né, entregar, por mais que eu sei que está difícil, está pesado, dói mesmo, irmãos, dói. O choro, a palavra de Deus fala que o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria de Deus. Pela manhã o milagre ele vai vir. Você tem que acreditar. A gente sabe que o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam agora. É como se fosse colocar uma pipoca no micro-ondas. A gente coloca ali, é instantâneo, né? É 3 minutos, 2 minutos, a pipoca está pronta. E nem sempre vai acontecer nas nossas vidas o milagre instantâneo. Vai ter momentos que vai acontecer sim, mas vai ter momentos que vai demorar. Ah, quanto tempo, Arlan? Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos. Mas enquanto o milagre ele não vem, que nós possamos confiar nas promessas que Deus liberou para as nossas vidas. Que nós possamos começar a lançar palavras diante de Deus, diante daquele problema. Eu vou vencer aquele problema, eu vou vencer aquela dificuldade. Que nós possamos começar a ter um coração grato por Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Irmãos, eu sempre tenho falado, hoje nós estamos aqui, né? Você está participando desta live ao vivo. Você que vai assistir esta live, talvez você levantou pela manhã, às vezes triste ou alegre, mas independente do jeito que você levantou, você está aqui de pé. Você está podendo enxergar, podendo ouvir, podendo falar, podendo pegar as coisas, podendo andar, podendo pular. Você não tem nenhum problema de saúde. Já é um motivo para você agradecer a Deus. Já é um motivo para você poder dar graças a Deus. Irmãos, tem hora que eu fico pensando, nesta hora que nós estamos aqui orando, compartilhando da palavra de Deus, existem muitas pessoas nesta hora que tem e que está perdendo ente querido, pessoas que têm e que estão falecendo nesta hora. Famílias que estão desesperadas, talvez por situações difíceis, mas hoje nós estamos aqui, podendo agradecer a Deus, podendo escutar uma palavra dessa. Existem outros países que não têm oportunidade, que você nem pode abrir a Bíblia. Existe país aí, irmãos, que se você abrir a Bíblia, o crente ele é caçado, ele é decapitado, ele é morto. Porque ele abriu a Bíblia, você nem pode sequer falar de Jesus. E hoje a gente vive num país que é o Brasil, independente das coisas que têm acontecido, a gente precisamos agradecer, porque a gente tem essa liberdade de abrir a Bíblia, de abrir as nossas bocas e falar do amor de Cristo, de falar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Então que Deus possa, né, continuar abençoando a vida dos irmãos. É esta palavra que Deus ele, né, colocou no meu coração. Este foi, né, algo assim, um tempo poderoso, um tempo de qualidade que nós tivemos aqui. E eu tenho certeza que quando você tiver um tempinho, você que está participando ao vivo,
desta live, e você depois que vai ouvir esta live, pega essa referência bíblica, as referências bíblicas que eu falei aqui, principalmente esse versículo chave, né, que está lá no Evangelho de Mateus, do capítulo, deixa eu falar para vocês aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 23 ao capítulo 27, rumine essa palavra, sabe? Lê, assiste essa pregação 1, 2, 3, 10, 20 vezes, pede para Deus falar com você, que eu tenho certeza que Cristo, que Deus ele vai falar contigo. E você não está sozinho não, irmãos, nós estamos juntos nessa caminhada, nós estamos juntos nessa peleja. Amém? Eu queria estar encerrando aqui o irmão Marcos Vinícius, né? Trabalha lá comigo, ele pediu para ore pela vida da Poliana, irmão. Você quer que ore em específico, Marcos? O que você quer que ore pela vida dela? Me fala aí, fazendo favor, para eu poder estar orando. Tem um pedido específico ou só orar pela vida dela mesmo? Né? Queria fazer aqui os agradecimentos, irmão Marco Antônio, que Deus abençoe a sua vida, né? O irmão aí, um vaso aí de guerra, um guerreiro de Deus, soldado. Que Deus possa abençoar aqui a irmã Edna, que entrou aí na live também. Que Deus possa abençoar a irmã que trabalha lá no serviço, a Dulce, que entrou na live. Que Deus possa abençoar a vida da irmã Thaís, a vida do irmão Fredson, a vida do Pedro, né? Foram algumas pessoas que entraram aí para poder estar nos prestigiando, escutando a palavra de Deus. Amém, irmãos? O irmão Marco Antônio não falou, mas eu vou estar... O irmão Marcos Vinícius não falou, né? Se ele quer que ore por uma oração específica. Mas enfim, eu vou estar orando aqui. Ele falou que agora ela está em estado grave no hospital Odilon, deve ser Odilon Beres, entubada. Né? Então vamos orar aqui, né, irmãos, pela vida da Poliana. E eu creio, viu, o irmão Marcos Vinícius, que não é o poder da oração do Arlan, mas é o poder da oração que nós iremos juntos fazer aqui como igreja. Tá, irmãos? Vocês que estão participando desta live aqui ao vivo, né? Ore comigo aí nas suas casas pela vida da irmã Poliana, que ela está entubada ali no hospital Odilon Beres. Poderoso Deus, ó Pai, nesta hora nós queremos apresentar a vida da Poliana diante do seu santo altar, ó Pai. Ó Pai, ela que se encontra ali no hospital Odilon Beres, entubado, ó Pai. Ó Pai, nesta hora nós queremos dar uma ordem a anjos, querubins, serafins, porque a Tua palavra está escrita, ó Pai, no livro de Isaías 53, que certamente o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, ó Pai. Então nós cremos, ó Pai, que a Poliana ela está sendo curada agora, no nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa enviar uma comitiva de anjos, ó Pai, que possa vir adentrar naquele leito de hospital, que possa vir, ó Pai, colocar as Tuas mãos desde o alto da sua cabeça até as plantas dos Teus pés, ó Pai, curando ela, que o Teu sangue possa vir circular na vida dela, ó Pai, tirando, ó Pai, repreendendo toda obra maligna, ó Pai, repreendendo toda enfermidade da vida da Poliana, ó Pai. Nós, como igreja, nós liberamos uma palavra na vida da Poliana. Poliana, você está sendo curada pela honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e nós iremos testemunhar que você foi curada. Aleluias! Então, por isso, ó Deus, toma a vida da Poliana nas Tuas mãos. Toma a vida dos familiares da Poliana, ó Pai, nas Tuas mãos. Não sei se ela é casada, se ela tem filho, ó Pai, a mãe, o pai dela, ó Pai, todos os entes queridos
Dá para eles sabedoria, discernimento, que eles possam vir ter calma. Tira toda a ansiedade, que eles possam aprender a descansar em Cristo, conforme nós aprendemos aqui, ó Pai, nesta noite, que nós possamos confiar em Deus. Diante de uma dificuldade, diante, ó Pai, de um cenário que se encontra totalmente, ó Pai, ao contrário, nós queremos de fato, ó Pai, liberar a palavra para a Poliana e que os familiares dela possam exercer a sua fé e que ela possa vir ser curada pela honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai, nesta hora também eu quero orar pela vida dos meus irmãos que participaram, ó Pai, desta live ao vivo. Eu oro pela vida do Marcos Vinícius, oro pela vida do Marco Antônio, pela vida da Thaís, pela vida da Dulce, ó Pai, oro pela vida do Pedro, ó Pai, eu oro pela vida do Fredson, ó Pai, eu oro pela vida de todas essas pessoas que entraram nesta live, por mais que foram por pouco tempo. Abençoa a vida delas. Eu oro também pela vida daquelas pessoas que depois irão assistir esta live. Oh, Pai, abençoa a vida dos meus irmãos a 30, a 60, a 100 por um. Oh, Pai, aquilo que eles têm orado. Oh, Pai, eu oro pela vida da irmã Edna também, que eu tinha me esquecido, que entrou nesta live. Aquilo que os meus irmãos têm orado, oh, Pai, aquilo que eles têm apresentado diante de Ti, que o Senhor possa vir, oh, Pai, escutar a oração deles e que no tempo do Senhor o Senhor possa vir cumprir, oh, Pai, as promessas na vida deles, oh, Pai, que o milagre possa vir chegar na vida deles, no nome de Jesus, oh, Pai, dar forças para os meus irmãos, aqueles que se encontram, oh, Pai, aleluias, desacreditado, o irmão Bruno também que entrou na live, aqueles que se encontram desesperados, aqueles que acham que tudo acabou, que não tem mais solução, oh Pai, neste momento, que o Senhor possa ministrar a paz que excede todo entendimento na vida de todas essas pessoas que participaram desta live. Tira toda a depressão, tira toda a ansiedade e que nós possamos aprender, ó Pai, a descansar em Deus. Ó Pai, conforme nós ministramos aqui esta noite, nós falamos sobre 5 coisas para sermos recompensados e termos um sono dos justos. A primeira coisa foi seguir a Deus, é sempre a melhor coisa. Ô Pai, então que nós possamos seguir a Deus, porque sempre vai ser a melhor escolha. O segundo ponto foi aprender a descansar em Deus, então que nós possamos aprender a descansar em Deus diante das adversidades. O terceiro ponto foi precisamos confiar em Deus, que nós possamos confiar em Deus, entregar os nossos problemas para Deus, sabendo que Ele é fiel e justo, ó Pai, para poder atender os nossos pedidos. O quarto ponto foi exercer a nossa fé, que num momento de turbulência, ó Pai, nós possamos colocar a nossa fé em ação. E o último ponto foi, ó Pai, o poder da palavra, que nós possamos, ó Pai, sobre a Tua palavra, lançar diante desta dificuldade e o enfermo ser curado, como esta jovem, como esta mulher Poliana vai ser curada no nome de Jesus, porque nós lançamos a palavra de Deus, que ela foi curada, que ela já é curada no nome de Jesus, ó Pai. Então por isso abençoa a vida dos meus irmãos. É esta oração que eu te faço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, muito obrigado por vocês que esteve aqui conosco, participando deste trabalho, deste projeto. Hoje nós tivemos a oportunidade de dar o start nesta série de ministrações. Eu falei lá no início, para você que chegou agora, vai ser 7 sexta-feira, irmãos, e nós iremos ministrar uma palavra de Deus, uma palavra dos céus. Começamos hoje, mas vai ter mais 6 sexta-feiras. E cada uma destas sexta-feira vai ter pessoas diferentes para poder ministrar a palavra. Amém? Então eu te aguardo na próxima sexta-feira que vem. Que hora que é o nosso compromisso? Às 21h30. Então convido o cachorro, o papagaio, o periquito, o seu irmão, sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, o seu amigo.
convide 30 mil pessoas para poder participar deste projeto. Amém? Queria também divulgar aqui que a gente tem um trabalho 2 vezes na semana, que é o Clamor da Madrugada. Acontece na terça-feira, que no caso é de segunda para terça na madrugada, e de quarta para quinta, que é na madrugada. Então, terça e quinta, nós também temos este trabalho que se chama o Clamor da Madrugada. Arlan, o que é isso? É um momento que a gente tira para poder orar. Né? O crente ele precisa ter uma vida de oração. É um momento que a gente tira para poder orar e ler a palavra de Deus. E no final ali a gente tem um momento de orar, de colocar os nossos problemas como família, como corpo de Deus, expressar as nossas dificuldades diante de Deus e todos juntos, né, possamos ser abençoados. Então eu queria te convidar a participar também desse trabalho. O poder, o clamor da madrugada, terça e quarta-feira. Só tem um detalhe, começa à meia-noite, irmãos. É um pouquinho tarde, mas se você puder estar ali conosco presente, eu vou ficar muito feliz. Mas se também não puder estar presente, fica gravado, né, a live, você pode entrar lá no Instagram e participar, né, deste projeto. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado. E compartilhe, irmãos, essa ministração de hoje. Eu vou estar daqui, é coisa de minutos, daqui 5 minutos, essa ministração ela vai estar disponível no meu Instagram. Que você possa pegar essa ministração, vai ter o aviãozinho aí ó, à sua direita, e enviar ela para uma pessoa que você conhece. Eu vou pedir para você enviar para 3 pessoas. Eu sei que você conhece uma pessoa que precisa de ouvir essa palavra que foi ministrada aqui esta noite. Você que está me ouvindo, você que está participando, eu te peço, daqui 5 minutos vai estar liberada esta ministração. Pega o aviãozinho e compartilha para 3 pessoas, que eu tenho certeza que da mesma forma que você está sendo abençoado aqui esta noite, Deus ele quer usar a sua vida para poder ser um canal de outras pessoas. Amém? Então assim, que você possa de fato ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Então, muito obrigado mais uma vez por vocês terem tido paciência comigo. Muito obrigado por todos vocês que participaram. E até sexta-feira que vem, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Fica na paz, um grande abraço e que vocês possam ter um ótimo sábado, um ótimo final de semana, que possa vir ser o melhor final de semana da vida de vocês. No nome de Jesus. Fica com Deus. Ô Bruno, tamo junto, viu, irmão? Marcos Vinícius, Thaís, Marco Antônio, Dulce, Fredson, Pedro, irmã Edna. Tamo junto nessa caminhada aí. Apenas só vem comigo, viu? A ordem que Deus deixa para nós, que nós não venhamos parar de marchar diante da dificuldade. Amém? Um abraço, irmãos. Um beijo no coração. Fica com Deus.